Senhoras e senhores vereadores, vamos dar início à nossa reunião. Senhoras e senhores jornalistas, os nossos técnicos, boa tarde a todos, a quem nos acompanha pela internet. Não, temos cá um senhor munícipe, sim senhor. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa primeira reunião de maio, não é? Este maio que mais parece inverno, mas pronto, pelo menos valha-nos a chuva que sempre vai compondo um bocadinho das nossas reservas. Vamos começar com a nossa reunião, naturalmente pelo período antes da ordem do dia. Referia apenas, adiantando-me um pouco, que nós temos duas propostas hoje cuja entrada eu solicito, não é, aos senhores vereadores para podermos discutir. E antes disso, pela minha parte, gostava de partilhar algumas informações. A primeira é recordar que a reunião de Câmara, a próxima reunião de Câmara, portanto a segunda do mês de maio, acontecerá no âmbito da semana dedicada à freguesia de Pinhal Novo e, por essa razão, será uma reunião descentralizada, acontecerá à noite, não é, como habitualmente, na Junta de Freguesia e, portanto, no dia 16 de maio, assim sendo, às 21 horas. Depois, queria também sensibilizar todos os presentes e aproveitar mais uma vez para apelar à participação numa iniciativa que tem lugar a partir da manhã, justamente, nos dias 3, 4 e 5, aqui em Palmela. Refiro-me às nossas jornadas sobre agricultura, dinâmicas territoriais e desenvolvimento. É uma iniciativa promovida pela Câmara em parceria com a Universidade Lusófona, a Universidade Nova de Lisboa e os Institutos Politécnicos de Setúbal e de Castelo Branco, bem como a nossa parceira ADREPS. É uma iniciativa que está justamente programada para discutir a importância do mundo rural e as diversas dimensões do mundo rural, neste contexto também de área metropolitana em que nos inserimos, e esta iniciativa integra-se também no programa vasto que, entretanto, organizámos para assinalar o título de Palmela Cidade Europeia do Vinho 2012. Portanto, fica o apelo a todos no Cineteatro São João, no Cineteatro São João, portanto, a partir da manhã, durante os próximos 3 dias. Depois, gostava de partilhar com os senhores vereadores e com todos os presentes uma preocupação que tenho e que eu creio que será partilhada por todos, a propósito de uma recente portaria do dia 18 de abril, acerca de uma verba que deverá ser, digamos que, retida nos municípios pela Administração Central a partir, ou relativo, não é, à nova avaliação dos prédios no âmbito do IMI. Ou seja, saiu recentemente uma portaria, a portaria 106/2012, 18 de abril, que define que 5% da receita do IMI, relativa ao ano 2011, portanto, aquele que estamos agora a avaliar, deverá ser retida como forma de comparticipar as despesas relacionadas com a avaliação geral dos prédios urbanos. Ora bem, esta questão suscita-nos uma primeira reação de grande preocupação e de alguma indignação até, diga-se de passagem, porque, aliás, à semelhança do que já tem sido feito noutros municípios, quer dizer, parece-nos ser uma medida claramente, no mínimo, para não dizer seguramente ilegal ou anticonstitucional, no mínimo antidemocrática. Porquê? Porque apropria-se desde logo de uma receita que é claramente uma receita dos municípios. Depois diz respeito, quer dizer, entra em vigor agora e diz respeito a um imposto que, entretanto, é o imposto do ano transato, que é outra questão, eventualmente no plano jurídico se pode colocar. E depois, mais grave do que isso, esta competência da cobrança do IMI, de toda a avaliação que tem que ser feita, sendo exercida pelas finanças, depende essencialmente das condições criadas pelo município. Desde logo no fornecimento de plantas de localização, nas plantas de arquitetura, sob a forma de telas finais, para todos os prédios que estão a ser reavaliados, os alvarás, as licenças, as certidões, os autos de vistoria de propriedade horizontal, quer dizer,
e os demais elementos que são solicitados a propósito deste processo são da competência e da exclusiva responsabilidade das autarquias. Bem, nós procurámos fazer aqui umas contas, no caso do município de Palmela, a partir dos dados que já são, enfim, oficiais e que estão disponíveis, e concluímos o seguinte. Primeiro, legalmente, o pagamento dos peritos, que é uma das despesas que, que a autoridade tributária e aduaneira vem, a Direção de Serviços de Avaliação da Autoridade Tributária e Aduaneira vem invocar, não é? A avaliação dos peritos é paga oficialmente num valor que varia entre o euro e os 5,5 €. E tanto quanto sabemos, em muitos casos, estes peritos são pagos, de facto, pelos valores mais baixos. Mas nós fizemos um exercício, que é, no caso do nosso município, temos prédios a serem reavaliados de acordo com o CIMI, portanto, de 25.628. Se nós aplicarmos a taxa máxima, o valor máximo que os peritos podem receber, portanto, se nós aplicássemos o tal valor dos 5,5 €, isto significava um encargo com o pagamento dos peritos da ordem dos 141.000 €. Ora, o que acontece é que a receita, se fossem avaliados todos os prédios no município de Palmela, portanto na ordem dos 25.628, se fossem avaliados todos os prédios, 5% da receita significa 445.000 €. Ou seja, mesmo admitindo que as finanças têm, ou que o Estado, neste caso, o Estado Central, tem despesas com os peritos que possam atingir os 140.000 €, que não atinge porque significava isso que todos os peritos eram pagos ao preço máximo, não é? Dos tais 5,5 € por avaliação. Portanto, no máximo, teriam que assumir uma despesa de 141.000 €. Aquilo que nos vão reter da receita, que é uma receita absolutamente direta do município de Palmela, é qualquer coisa como 445.000 €. Portanto, nós acreditamos que esta é uma medida absolutamente antidemocrática e, no mínimo, de facto, pomos a hipótese de que seja uma medida ilegal a ser tomada por parte da Administração Central. Portanto, nós vamos formalizar a nossa posição contra esta portaria, identificando todos os dados que neste momento temos à disposição no nosso município e que permitem concluir que, como já foi dito por alguns outros municípios, isto é claramente um saque, para não dizer um roubo, um saque às finanças locais. E da forma, de facto, mais encapotada, que nem sequer se pode dizer que é para cobrir as despesas relacionadas com a atividade acrescida que esta reavaliação dos muitos prédios impõe. Não é verdade, quer dizer, mesmo que isto traga novos encargos, fica provado com esta nossa contabilidade, não é? Muito fácil de fazer, fica provado que não é verdade, quer dizer, os valores a serem retidos estão longe e superam brutalmente quaisquer encargos que decorram desta nova avaliação. Portanto, mais uma vez, não são os cidadãos quem beneficia, não são os cidadãos quem fica aliviado nos seus encargos, são as autarquias que pagam outra das rúbricas e das áreas de funcionamento do Estado. Portanto, esta era a outra questão que eu queria levantar aqui nesta nossa reunião. Pergunto aos senhores vereadores se em matéria de informações ou outras questões, neste período antes da ordem do dia, quem é que quer usar a palavra? Informações? Não há? Eu tenho. Vereadora Adília, são questões? São informações? Não. Ok, sim senhora. Então, senhora vereadora Adília, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Esta minha primeira intervenção pretende, em primeiro lugar, informar sobre uma iniciativa que a Câmara Municipal vai fazer aqui na nossa biblioteca no dia 8, no próximo dia 8 de maio. É um segundo seminário de Psicologia e Saúde
E neste caso, este ano, no dia 8 de maio, intitula-se Promoção da Saúde Alimentar. O ano passado foi na área das questões psíquicas, e neste caso pretende-se então que o seminário desenvolva, fomente hábitos de vida saudáveis, assentes na estratégia de comportamentos didáticos que possam de algum modo promover o enriquecimento pessoal e organizacional, assim como procurando promover a motivação e a coesão e o desempenho. Visa simultaneamente promover a saúde alimentar e, ao mesmo tempo, comemorar o Dia do Trabalhador, que, como sabemos, foi feriado no dia 1 de maio e, portanto, isto irá ser no dia 8. Este seminário tem a colaboração de vários parceiros e agentes económicos do nosso Conselho na área da gastronomia e vai incluir um almoço volante a todos os trabalhadores, incluindo também alguns dos nossos parceiros, a todos os trabalhadores. O seminário, tendo em conta a temática e a motivação foi alargado ao público externo, designadamente a outras autarquias e IPSS e estabelecimentos de ensino. Gostaria também de dar uma informação, Sr. Presidente, que creio que já foi divulgado na internet, mas não, penso que não especificamente ao Conselho de Palmela. Gostava de dar aqui nota do relatório final que foi elaborado pela Agência para a Modernização Administrativa, em que registava uma taxa de execução global de 75%, e houve 22 municípios que registaram mesmo uma taxa de execução de 100%. No caso do Conselho de Palmela, situa-se nestes 22 municípios do 100% e como já dissemos noutros momentos, as medidas são o balcão do empreendedor, a cooperação administrativa comunitária e a medida licenciamento zero, que embora não sendo uma medida que integrasse totalmente o pacote, porque há coisas ainda em desenvolvimento, foi uma das medidas que se considerou atingida também no âmbito daquele relatório. Disse, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Vereadora. Senhores vereadores, outras questões? Sr. Vereador Luís Canho, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma informação sobre a mostra de vinhos de Fernando Pó, dar nota de que se realiza já entre os dias 11 e 13 deste mês em Fernando Pó, portanto mais uma edição da Mostra de Vinhos, neste caso a 17ª edição. E portanto a referir que no ano em que se celebra Palmela como a cidade europeia do vinho, a Mostra de Vinhos continua a afirmar a importância das freguesias de Marateca e Poceirão na produção de vinhos de qualidade no Concelho de Palmela. A referir também que este ano a mostra conta com 27 produtores inscritos no concurso de vinhos. Ao longo destes 3 dias de realização da iniciativa, os visitantes poderão ver uma exposição de alfaias agrícolas, adquirir vinhos aos 13 produtores presentes na Feira de Vinhos, desfrutar da nossa gastronomia, e referir também que o programa inclui igualmente a realização de um colóquio sobre marketing do vinho, para além, naturalmente, de uma cerimónia de entrega de prémios aos melhores vinhos e de diversas atividades recreativas. Dizer, finalmente, para terminar, que estamos certos que este ano a edição da mostra constituirá, uma vez mais, um importante contributo, quer para a promoção dos vinhos de Fernando Pó, quer dos vinhos do Concelho, mas também um contributo muito importante para a valorização do nosso território e para a dinamização do turismo e da economia local. Disse, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Vereador. Senhores vereadores, outras questões, por favor? Sra. Vereadora Natividade, Sr. Vereador Fonseca Ferreira. Como é que... Então, já agora, antes de os senhores vereadores do Partido Socialista colocaram à consideração uma questão que eu acho que tem sentido nós ainda assim apreciarmos. A semana, na anterior sessão, nós fizemos em conjunto uma saudação ao 25 de Abril e ao 1º de Maio.
E os senhores vereadores do Partido Socialista, enfim, registaram essencialmente a questão do 25 de Abril e propõem hoje que se faça uma saudação ao 1º de Maio. Embora tenhamos todos feito a saudação ao 1º de Maio, incluída na saudação, eu não vejo mal nenhum, até porque atendendo ao texto em concreto, ele está situado no 1º de Maio, portanto não vejo mal nenhum, acho que devemos apreciar em conjunto e naturalmente será com certeza votado por todos. Portanto, se quiser fazer o favor de apresentar, Senhora Vereadora. Boa tarde a todas e a todos, Senhora Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Técnicos, Comunicação Social e a quem nos ouve lá em casa, os muito poucos e muito poucas que nos ouvem lá em casa. Então a saudação, com as devidas ressalvas que a Senhora Presidente já enunciou, dado situar-se só relativamente ao 1º de Maio, passava a ler. Celebrou-se ontem o Dia Internacional dos Trabalhadores. Esta celebração tem origem numa manifestação de trabalhadores nas ruas de Chicago que reivindicava uma jornada de trabalho de 8 horas diárias. 3 anos mais tarde, a 20 de junho de 1889, a Segunda Internacional Socialista, reunida em Paris, decidiu convocar anualmente uma manifestação com o objetivo de lutar pelas 8 horas de trabalho diário. A data escolhida foi o 1º de Maio, como homenagem às lutas sindicais de Chicago. Em 1920, a Rússia adota o 1º de Maio como feriado nacional e este exemplo é seguido por muitos outros países. Em Portugal, só a partir de abril de 74 é que se voltou a comemorar livremente o 1º de Maio e este passou a ser feriado. Ontem, em 2012, foram muitos os que trabalharam no dia e ano em que comemorar adquire uma força simbólica ímpar desde o 25 de abril de 74. Este é, porventura, desde há 38 anos, o primeiro dia do trabalhador em que a alegria e o júbilo não foram as tónicas das celebrações. Na nossa história democrática, nunca como agora, a luta pelo trabalho digno fez tanto sentido. A insegurança, a precariedade, o desemprego, a discricionariedade e a perda de direitos marcaram este dia que deveria ser de festa. Para além de não haver futuro, também não há presente para os jovens e as jovens, para os desempregados e desempregadas, para os contratados e contratadas, para os mais fracos e as mais fracas. Os eleitos e eleitas da Câmara Municipal de Palmela, reunidos em sessão de Câmara a 2 de maio de 2012, saúdam todos os trabalhadores e trabalhadoras deste Conselho e também todos e todas que neste momento de crise para o qual não contribuíram, vivem situações de desemprego, pobreza, precariedade e insegurança. Obrigada, Senhora Vereadora. Senhores Vereadores, está aberta a discussão sobre esta proposta, por favor, sobre esta saudação, aliás. Alguma questão? Senhor Vereador Adilo, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. De facto, esta saudação é oportuna. Se houver 2 saudações ou 3 saudações ao 1º de Maio é sempre oportuno. É que esta, para além dos empregados, dos trabalhadores, é também dos que não têm trabalho. Exatamente. E os índices que hoje soubemos do aumento do desemprego em Portugal não são nada favoráveis. Infelizmente temos razão quando dizemos que não há uma margem para o desenvolvimento económico deste país que possa reduzir o desemprego. Não só o desemprego, com os índices a crescer sobre os trabalhadores que já estavam há algum tempo com trabalho e que de um momento para o outro viram perder o seu trabalho, o seu direito ao trabalho, mas também em relação aos jovens, que aumenta e já passa dos 25%, a percentagem elevadíssima de jovens que estão desempregados. E isso, de facto, nesta última parte da moção, como diz, para além de não haver futuro, também não há presente para os jovens, de facto, infelizmente é assim. Também não queria deixar de abordar uma outra situação que vem à colação aqui, que foi o bodo aos pobres, que ontem uma cadeia de supermercados resolveu fazer, que é uma verdadeira ofensa à dignidade dos trabalhadores e das trabalhadoras deste país. O que fizeram não se faz. Há tanta possibilidade de se fazer em qualquer altura do ano promoções.
Foi exatamente no 1º de Maio que fizeram aquele vil espetáculo do norte a sul do país, das pessoas, aproveitando-se das necessidades das pessoas e até da ganância das pessoas também, com um pouco de ganância, aproveitando-se disso, mostrarem um vil espetáculo em que poderia haver incidentes bastante graves, como aqueles que parcialmente a comunicação social nos falou. Ao empobrecimento das famílias, e não sei se com o que aconteceu ontem, se essas famílias não ficaram no fundo mais empobrecidas ainda, mas para além do empobrecimento financeiro, há um empobrecimento moral, querem-nos comprar, e isso não é digno. Ficava este reparo que eu acho que, na minha perspectiva, é importante. Muito bem, sim senhor. Senhor Vereador Álvaro Amaro, por favor. Permita-me que comece por cumprimentar cordialmente todos os presentes e os que nos acompanham, e eu também não poderia ficar sem fazer aqui um pequeno registro acerca da efeméride que se comemorou ontem e sobretudo da forma como ela foi comemorada, felizmente com grande participação popular um pouco por todo lado, no momento em que as ofensivas aos direitos dos trabalhadores e aos direitos laborais são cada vez mais é enorme e põe cada vez mais em causa um conjunto de direitos adquiridos e sobretudo porque neste momento parece efetivamente não haver futuro, como aqui é dito na moção, porquanto estas políticas recessivas e que apostam na redução de direitos em baixos salários são de facto uma bola de neve que não são promotoras do desenvolvimento. E eu sublinho um aspecto fundamental que ainda ontem tive a oportunidade também de apoiar e de aclamar juntamente com milhares de pessoas no 1º de Maio em Lisboa, que uma simples medida como, por exemplo, aumentar o salário mínimo €1 por dia faria a diferença na possibilidade das famílias fazerem face a despesas e aumentos consideráveis que tiveram nas taxas moderadoras, nos bens essenciais, na eletricidade, nos bens essenciais de consumo e certamente também para aqueles que pudessem utilizar esses poucos euros, dinamizaria também o tecido económico. Mas aquilo que aqui queria referir prende-se de facto também com esta atitude de revanche e até de provocação ao 1º de Maio que foi feita ontem por um conjunto de cadeias de grandes superfícies e eu acerca disto ocorre-me, porque fiquei de facto também revoltado com a situação, é que eu penso que as pessoas têm que dar uma resposta muito firme a estas provocações. Penso que a legislação portuguesa, os próprios municípios que têm regulamentos de horário de funcionamento, etc., saberão também utilizar a legislação e os regulamentos para pôr na ordem quem desafia as leis, a autoridade e provoca desta forma o desrespeito, até pelos trabalhadores que foram obrigados a trabalhar neste dia e presenteados com pequenos prémios e baixos salários, mas sobretudo para reafirmar que aqueles que ousaram afrontar esta obrigação de trabalhar nestes dias no 1º de Maio merecem toda a consideração e que a dignidade, ao contrário de outras coisas, não tem descontos de 50%. Ou se tem dignidade ou não se tem. E, portanto, eu, até pela forma como ontem senti este desafio e esta ofensa, não poderia hoje deixar de mais uma vez me associar à saudação do 1º de Maio que aqui nos é apresentada, mas aproveitar para fazer também estas considerações. Obrigada, Sr. Vereador. Senhora Vereadora Adília, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Eu também acho que não podia ser mais premente, portanto, esta moção, pese embora já tenhamos saudado o 1º de Maio em conjunto com o 25 de Abril, mas agora, tendo em conta que se celebrou ontem e depois das comemorações, tendo em conta o momento, parece-me muito interessante possamos agora unir-nos em torno deste mesmo dia. Tenho aqui uma dúvida e sei que, enfim, é uma questão de pormenor, mas penso que era mais rigoroso, não é, a proposta que vou fazer, que não disséssemos que este é o 1º dia em que há alegria e tal, ou seja, pode ser o 1º dia para muitos,
benefícios, mas certamente que desde há uns 30 e tal anos esta parte, alguns dos trabalhadores também já têm vindo a sentir alguns dos seus benefícios e direitos perdidos. E logo eu propunha que a redação fosse, este foi, porventura, desde há 38 anos, um dia do trabalhador, pois, ou então o dia do trabalhador, porque pôr o primeiro, penso-me que não é muito rigoroso, porque há muitas famílias, muitos trabalhadores que já em vários 1º de maio tiveram dias e momentos muito difíceis nas suas empresas e na sua vida de trabalho. Sim, senhor. Senhora Vereadora Natividade. 2 ou 3 notas só. Efetivamente, esta saudação surge, obviamente, do dia que ontem se viveu, e que, apesar de ter tido registro de uma forte e massiva adesão dos trabalhadores e das trabalhadoras à manifestação, às manifestações que se realizaram-se paralelamente outras manifestações que já foram aqui referidas e que nada tinham a ver com a celebração do dia 1º de maio. Portanto, é, digamos, um reforço relativamente à moção que aprovamos, creio que há 15 dias ou 15 dias. Por outro lado, dizer que aceitamos, obviamente, porque sabemos que a degradação e a perca de direitos não é... quer dizer, não aconteceu do ano 2011 para 2012, mas que há uma mudança significativa que pretende ser aqui assinalada. Era isso que queríamos assinalar, mas achamos que, muito bem, que acolhemos a proposta feita pela senhora vereadora Adília. Talvez este foi, porventura, um dia do trabalhador em que a alegria e o júbilo, acho que, mesmo do ponto de vista do português, fica bem. Por outro lado, também reforçar, visto que já foram feitas intervenções nesse sentido, que efetivamente este ano, para além da perca de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, esta moção também, esta saudação pretende assinalar os que não são nem trabalhadores nem trabalhadoras. E isso eu creio que escapava à moção anterior. Porque neste momento o que nós vivemos, para além da perca de direitos, é uma situação em que o desemprego e os índices galopam, em que a pobreza galopa, em que os contratos precários galopam. Portanto, reduzirmos o 1º de maio aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras é importante, importantíssimo, mas sobra aqui, por saudar, uma massa muito significativa, muito importante e que nos merece respeito, de mulheres e homens que não têm direitos neste país. Claro. E, por esta ocasião, achou-se conveniente assinalar. Muito obrigada. Sim, senhor. Estamos todos de acordo com estas pequenas correções, mas ainda antes de votarmos, Sr. Vereador Luís Calha, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A referir, naturalmente, que faz todo o sentido a apresentação desta moção, que é naturalmente muito oportuna, no momento em que já foi aqui referido, em que aumenta o desemprego, a precariedade laboral, em que se acentuam as desigualdades sociais, aumenta a pobreza e a exclusão social, faz todo o sentido trazer aqui à relação esta moção. Mas eu pedi a palavra, não querendo repetir argumentos que já foram aqui invocados, para referir que temos conhecimento da abertura de vários estabelecimentos, de algumas cadeias de superfícies comerciais no Conselho, que estiveram abertos, portanto, ontem, no Dia do Trabalhador, referindo, eu diria de outro modo, não respeitando o regulamento municipal dos horários de funcionamento dos estabelecimentos de Palmela. E aquilo que gostava de adiantar nesta altura é que estamos a analisar do ponto de vista jurídico esta questão e vamos ter uma posição muito clara e muito firme sobre esta matéria. Disse, Sr. Presidente. Muito bem.
Muito bem, senhores vereadores, penso que o tema é totalmente oportuno e mesmo, aliás, mesmo que tivéssemos esgotado as nossas posições, isto é, a nossa posição sobre o 1º de Maio, a semana passada na intervenção que fizemos, julgo que após estes acontecimentos e a forma concreta como foi assinalado o 1º de Maio de ontem, merecia esta reflexão e merecia por si só uma moção. Portanto, com estas pequenas alterações que depois trataremos de formalizar, senhores vereadores, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade a saudação 1º de Maio. Pergunto se há outras questões neste período antes da ordem do dia. Faz favor, senhora vereadora Natividade. São mais questões, senhora Presidente, e que se prende, são 3 ou 4. Saiu no dia 27 de abril de 2012, sabendo eu que me dei há pouco tempo entre a saída destas resoluções e a sessão que hoje realizamos, com os feriados, ou os semiferiados, porque ontem foi meio feriado, com os semiferiados que se interpuseram e o fim de semana, mas como eu tinha, há umas sessões atrás, sugerido, proposto, pedido ao Sr. Vereador Adilo um levantamento das situações, quer nos estabelecimentos de educação e ensino públicos, sobre as alterações que poderiam ocorrer relativamente à situação das famílias quanto à ação social escolar. Lembro que tinha sugerido que fosse um acompanhamento reforçado, porque a situação das famílias hoje, amanhã ou daqui a uma semana se altera, quais os mecanismos que estavam previstos e que tipo de acompanhamento. Eis estão quando, no dia 27 de abril, saíram 2 resoluções em Diário da República, a 56/2012 e a 57/2012, que há de ser do conhecimento, obviamente, do Sr. Vereador Adilo, sobre, elas assemelham-se muito, a criação de instrumentos que garantam o acesso ao pequeno almoço aos alunos mais carenciados do ensino obrigatório, a primeira, e outra, criação de mecanismos que garantam o acesso a uma refeição matinal aos alunos cuja situação de carência lhes impede o acesso em casa. Qualquer uma das recomendações é breve, tem 2 pontos cada uma delas, mas para além de recomendar ao Governo a avaliação com caráter de urgência junto dos estabelecimentos de ensino destas situações, na primeira é ponderada uma articulação com as autarquias para a criação de um mecanismo de reforço do apoio social direto ou indireto às famílias mais carenciadas, nomeadamente no plano alimentar, e a segunda, eu nem sequer as consigo distinguir bem. A segunda não fala das autarquias, mas também é para responder às carências, e aqui tem a ver com o pequeno almoço ou com a primeira refeição. E a pergunta que me suscita, e é só uma pergunta e que pode não ter resposta hoje, Sr. Vereador, é se há algum plano de acompanhamento em função do que tinha sido sugerido para estes casos que hão de aparecer todos os dias, ou semanalmente ou mensalmente, e agora em face desta saída destas recomendações, destas resoluções, aliás, se coaduna com o que já está no terreno, qual é a estratégia do município, que meios tem no terreno, como é que está preparada para responder a esta articulação que aqui vem recomendada, mas mais importante do que aqui nos recomendam, como é que está a ser monitorizada a situação da ação social escolar e destas questões no Conselho. Eu penso, Sra. Presidente, que era melhor colocar todas as questões para poupar tempo. Uma outra questão que se prende indiretamente com esta é uma dúvida que me... Portanto, eu poderia ter investigado de outra maneira, mas prefiro fazê-lo em pergunta. Nós temos, Câmara de Palmela, um protocolo relativamente ao pré-escolar com a DREL, tripartite com a DREL e com a Segurança Social, com o MSSS, agora é MSSSS.
Ora bem, e temos equipamentos onde assinamos esse protocolo em que a componente socioeducativa, ou seja, as refeições e o prolongamento, não são asseguradas diretamente pela Câmara, mas são protocoladas com as associações de pais. E a questão que também, mais uma vez digo, pode não vir preparado o Sr. Vereador. A questão que eu quero colocar muito clara é aplicada a portaria que diferencia as comparticipações dos pais nestes casos e como? Ou seja, os escalões relativamente ao pré-escolar, sendo que é protocolado como a associação de pais, se a associação de pais faz essa aplicação, porque penso que a transferência é direta do que vem do orçamento de Estado. Depois, quais são os mecanismos de controlo que a Câmara tem para verificar essa diferenciação relativamente às comparticipações dos pais? E mais uma vez, e à semelhança da questão anterior, como é que se está a fazer o acompanhamento neste ano de 2012 de franca crise e já 2011, face às dificuldades das famílias? Eu não tenho apurada a situação e geralmente, e tenho por hábito, isto com a idade nós aprendemos, de depurar informação, mas não poderá haver situações, pergunto o Sr. Vereador Adilo, em que, para a sobrevivência de uma associação de pais, que é legítima, poderão não estar a ser acauteladas situações de precariedade e de necessidade de famílias que em setembro de 2011 poderiam apresentar determinados rendimentos que não apresentam neste momento e que, portanto, podem prejudicar, e dado que a Câmara não administra diretamente, como é que é feito este acompanhamento? Penso que percebe a minha questão, Sr. Vereador. Outra questão não é para o Sr. Vereador, mas sim as últimas duas questões para o Sr. Vereador Álvaro Amaro, que é sobre as palmeiras. Lembrei-me das palmeiras. Não me lembrei, elas surgem-nos e entram-nos pelos olhos dentro. Gostaria de saber, Sr. Vereador, qual é o ponto da situação relativamente ao diagnóstico da doença e da propagação, porque a última vez que falámos ainda estávamos numa situação que, digamos, não era nova, o Sr. Vereador tinha muita informação, mas existe já alguma estratégia para a sua substituição, depuração, como é que está a propagação? Porque, de facto, temos zonas do Conselho em que elas sussobram, morrem, desanimam, e desanimam de uma forma tão evidente que entra pelos olhos dentro. E, finalmente, também uma questão que tinha sido levantada há um tempo, por acaso também por mim, que tem a ver com aquela notícia, e eu até me dirigi ao Sr. Vereador Álvaro Amaro, de uma casa, de uma reportagem que foi transmitida na RTP1, sobre uma quinta localizada no Conselho, mais propriamente na freguesia de Pinhal Novo, que acolhia cerca de 80 cães e 20 gatos, e o Correio da Manhã também falou, e que havia uma ação de despejo de uma moradora que era tratadora dos animais, se a Câmara tinha alguma informação, se chegou o Sr. Vereador a ter alguma informação sobre o assunto, ou não. Sim, senhora Vereadora. Muito obrigada. E eram estas questões. Obrigada. Vamos começar pelo Sr. Vereador Adilo Costa. Peço desculpa, Sr. Vereador, queria colocar questões. Era para colocar questões. Está bem, então vamos tentar juntar. Pode ser que diga respeito a algum dos Srs. Vereadores. Faz favor, Sr. Vereador Fonseca Ferreira. Portanto, no orçamento de 2012 está previsto como receitas uma verba de 2 milhões de euros relativamente a terrenos, à alienação de terrenos. E, dado que estes processos são normalmente demorados, a questão que nós gostaríamos de ter conhecimento é do estado em que se encontra a organização dos processos
para a venda dos terrenos. Sim, senhor. Obrigado. Muito bem. Senhor Vereador Adil, por favor. Ora bem, começando pelas recomendações 56 de 2012 e 57 de 2012. Vai haver no próximo dia 10 de maio, em Sesimbra, uma reunião de vereadores da educação da área metropolitana de Lisboa para estabelecermos uma estratégia concertada entre todos nós para garantirmos, de facto, a criação de condições para o acesso ao pequeno almoço e para, enfim, podermos articular com o ADREL a melhor forma de apoiarmos a situação de famílias ou de crianças em situação mais crítica. De todo modo, eu queria vos dizer que já existe uma articulação, e pegando até no protocolo no pré-escolar, no protocolo tripartido, e toda a ação social em concreto, já existe uma articulação, quer com os agrupamentos de escolas, quer com as coordenadoras de escolas, indo ao pormenor das próprias coordenadoras de escolas, no sentido de se fazer a monitorização da situação dessas crianças e dessas famílias. Até agora, a situação que nos é apresentada é que não é tão crítica quanto isso. Existem casos, de facto, de dificuldades de crianças que vão para a escola sem o pequeno almoço, nomeadamente sem o pequeno almoço. Nota-se logo pela desatenção que têm, e até pelo adormecimento na sala de aula, mas são casos que estão controlados e até agora as escolas têm conseguido ultrapassar. A questão também deve ser feita mais a montante, ou seja, junto das próprias famílias carenciadas, tentarmos intervir, e aí as comissões sociais de freguesia e as IPSS também têm uma palavra a dizer. Portanto, resumidamente, dizer-vos que pensamos que após a reunião do próximo dia 10 de maio tenhamos uma estratégia concertada de todas as autarquias da área metropolitana de Lisboa sobre esta matéria. Em relação aos protocolos, recordo que estes protocolos tripartidos entre a autarquia ADREL e a Segurança Social, e que depois se reflete em outros protocolos internamente no nosso território entre a Câmara, os agrupamentos e as associações de pais, têm tido a falta de pagamento pontual por parte da ADREL. Não é de hoje esta situação, mas é uma situação que é crítica, nomeadamente a nível de CAF e o pagamento das refeições, que vêm muito atrasadas. Neste momento a dívida só nestas áreas deve andar entre os 80 e os 90 mil euros à Câmara de Palmela. E no conjunto das autarquias é uma das coisas que temos vindo a reclamar. Quanto ao resto, eu irei fazer tomei nota das preocupações da senhora vereadora e irei fazer-lhe chegar mais detalhadamente uma informação sobre esta preocupação, que é importante e é uma preocupação de todos nós. Isso, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Vereador. Sr. Vereador Álvaro Amaro, por favor. Com certeza, Sr. Presidente. Relativamente à questão das palmeiras, esclarecer que a praga do escravelho das palmeiras felizmente tem atacado essencialmente uma das espécies, que são das canárias, assim toda a gente entende, e de facto os tratamentos que foram sendo implementados desde 2009 pela Câmara Municipal, e na altura, volto a frisar, fomos até precursores num tratamento através da microinjeção, mas também os tratamentos com outros produtos fitossanitários através de pulverização, não têm surtido grandes resultados, ao ponto de, se calhar, cerca de 10% dos exemplares ter-se-ão mantido ou salvado, todos os restantes não restou outra opção senão proceder ao abate.
e têm sido essas, aliás, as orientações dos organismos da tutela para que se proceda rapidamente ao abate a fim de estancar a propagação da doença. Na generalidade dos nossos espaços públicos, para além do tratamento e do abate, a situação está controlada. Nos últimos 2 meses, 3 meses, não temos tido grandes necessidades de novas intervenções. No caso, enfim, de propriedades particulares, nós notamos, até pela posição abusiva dos troncos e das palmas, não é? Junto aos contentores para sermos nós a remover, que há um conjunto de particulares que estão a abatê-las e até em alguns casos são forçados a colocar empresas, dado o grande porte, e acabam por abandonar os resíduos verdes para que a Câmara os recolha. E, entretanto, no nosso Conselho, a situação que se nos afigura mais preocupante tem que ver com uma situação na Nacional 252, a caminho de Setúbal, nomeadamente em Miraventos. Já oficiámos e temos estado em contacto permanente com as Estradas de Portugal, porque está na plataforma, na berma da estrada. Estradas de Portugal diz que aquilo é do município, nós nunca plantámos palmeiras daquelas, aliás, em 50 anos não me recordo de se houve alguma intervenção das autarquias, e até pelo porte das palmeiras de certeza que têm muitos anos, e já solicitámos às Estradas de Portugal que monitorizasse a situação, porque aí notamos um declínio progressivo do estado de saúde dessas mesmas palmeiras. Uma delas, que estava efetivamente em espaço público, no entroncamento da estrada de Baixa de Palmela com a 252, porque se situava numa zona de passagem pedonal e num passeio, esse sim foi assumido pela Câmara e, ao afigurar-se algum perigo, rapidamente interviemos e abatemos o exemplar. Resta só referir que nos locais onde, enfim, foi mais notório o abate e o espaço público ficou um pouco despido, nós tivemos a preocupação até final de março, até no âmbito das comemorações do Dia da Árvore, de replantar outras, mas sobretudo outras espécies, e substituímos então por outras espécies, nomeadamente na 25 de Abril, aqui em Palmela, junto à estação dos TST. Quanto à outra questão, de facto, depois da senhora vereadora ter colocado o assunto numa das últimas reuniões de Câmara, procurei, junto dos nossos serviços, saber se havia efetivamente entrada, mesmo a posteriori, de alguma informação, reclamação ou exposição acerca deste assunto, e de facto oficialmente no município não deu entrada de nenhuma exposição ou reclamação sobre esta matéria. Creio que o assunto terá sido já ultrapassado entre os particulares, nomeadamente o proprietário do terreno e o utilizador. Temos procurado nestas matérias, quando é solicitada a intervenção do veterinário municipal, dar o apoio técnico que possuímos para tentar ultrapassar algumas questões, e estamos neste momento também, para situações mais graves, a trabalhar com associações em minutas de protocolo, para no futuro termos também outra capacidade de resposta a situações precárias para os animais que venham a estar em situações menos dignas, para acolhê-los rapidamente quando o nosso canil não tem capacidade nem lugares disponíveis para o efeito. Assim que houver mais algum desenvolvimento, também colocarei a senhora vereadora ao corrente. Sim, senhor. Obrigada, senhor vereador. Senhor vereador Luís Calha, não sei se tem alguma informação sobre a questão. Senhor Presidente, sobre a questão que foi colocada pelo senhor vereador Fonseca Ferreira, a referir que o ano passado nós fizemos uma asta pública para alienação de terrenos e, portanto, estamos neste momento a desenvolver alguns contactos no sentido de promover uma venda direta de terrenos a eventuais interessados. Era aquilo que gostava de adiantar neste momento. Disse, Sr. Presidente. Muito bem. Então, senhores vereadores, pergunto se há mais questões.
Se não houver, vamos passando então à nossa ordem de trabalhos. Antes de iniciarmos a ordem de trabalhos propriamente dita, nós hoje não temos ata para apreciar, portanto temos a relação de pagamentos realizada entre a última reunião e esta, que eu entregava aos senhores vereadores, e colocava então à consideração dos senhores vereadores a admissão de duas novas propostas, que por razões, enfim, provavelmente já passaremos a explicar, sobretudo o senhor vereador Adilo, só puderam ser distribuídas hoje. Essas propostas são uma alteração ao orçamento e um apoio financeiro a várias associações, clubes mais exatamente, pela utilização de equipamentos desportivos. Pergunto aos senhores vereadores se podemos admitir estas propostas. Sr. Vereador Fonseca Ferreira, faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. Nós, relativamente a esta proposta, nós compreendemos e está previsto, foi explicitamente previsto no início do mandato, que pudesse haver exceções àquilo que é a regra de nós recebermos as propostas à sexta-feira. Relativamente a estas, nós vamos votar contra a admissão das propostas porque, dada a importância das próprias propostas, dada a importância dos assuntos, de facto não nos foi possível hoje ponderar designadamente a alteração orçamental, em particular, portanto obriga a uma consulta de um conjunto de documentos que manifestamente, tendo-nos chegado hoje às 11h15 da manhã, não nos foi possível preparar. Como tal, não estamos preparados, só podemos votar contra. Também não é legítimo nesta matéria que nós nos viéssemos a abster, portanto só podemos votar contra a admissão das propostas. Não sei se o Sr. Vereador Adilo quer começar por aduzir algum argumento, depois também queria dizer alguma coisa, por favor. Bom, com a permissão da Sra. Presidente, e eu tive a oportunidade de falar com a Sra. Vereadora Natividade Coelho, portanto, ainda hoje de manhã, não muito cedo, infelizmente não muito cedo, e reconheço que as propostas são entregues muito em cima da ordem, mas a matéria que versa nas mesmas, penso também que é suficientemente clara, portanto não é difusa, é suficientemente clara, porque incide fundamentalmente numa área, uma delas numa área em que eu tenho o pelouro, neste caso concreto, em relação à atribuição de apoios financeiros a clubes desportivos e que tem a ver com a utilização dos equipamentos da Palmela Desporto. Eu expliquei à senhora vereadora Natividade que era importante, na medida em que ainda aguardávamos uma deliberação do Tribunal de Contas em relação ao visto prévio para o subsídio à exploração da Câmara Municipal, e era importante, para não haver problemas de tesouraria na Palmela Desporto, nós atribuirmos esta verba, que viria naturalmente na segunda semana de maio ou na primeira de junho, e com a revisão feita e sem esta necessidade de estarmos previamente a fazermos aqui ou a pedirmos aqui uma alteração orçamental. De facto, a questão do visto prévio, já agora dizer-vos que é controverso, que seja necessário, nós fizemos essa opção por uma questão de clareza, só que a resposta do Tribunal de Contas não é tão rápida quanto as necessidades financeiras da Palmela Desporto, e temos que responder no dia a dia, questões como a eletricidade, ou como o gás, ou enfim, como pagamentos que não podem parar, senão corremos o risco de sermos negligentes e fechar-se uma porta, não é isso que nós queremos. Portanto, esta é uma questão específica que vem plasmada
na terceira alteração orçamental. Já que se fez a alteração, apesar de não ser da minha área, penso que a outra questão da requalificação das galerias da Praça de Armas vem aqui bem explícito e tem a ver com obras que é fundamental nós acelerarmos. E pronto, e é exatamente isto, Srs. Vereadores, é exatamente isso. No fundo, é uma meia-culpa que eu faço até pessoalmente, porque tentámos até a última instância não ser necessário, compreendemos isso. E este atraso é que tentámos que o visto viesse até segunda-feira. Pronto, tão claro quanto isto, o visto viesse até segunda-feira. Pronto, não veio, espero que venha rapidamente para não haver problemas, mas que não pode parar uma organização como esta, né? Portanto, não tivemos outra solução, senão, de facto, pedir a vossa compreensão e com as nossas desculpas, certamente, para esta intervenção. Mas não é mais do que isso. Senhora Vereadora Natividade. Bom, como deve calcular a Senhora Presidente e todos os eleitos e eleitas e quem nos ouve, só falo porque foi feita alusão a uma conversa tida hoje de manhã, não às 11h15, mas cerca de meia hora antes, e eu nunca aludiria, como é o meu apanágio, a uma conversa entre mim e o Sr. Vereador Adílio Costa. Mas, Sr. Vereador Adílio, já que trouxe à colação, nós compreendemos pessoalmente as razões, e já houve exceções que nós aceitámos e votámos a favor, muitas delas. Nunca é a primeira vez no próprio dia, duas propostas e uma que envolve uma alteração orçamental. A Senhora Presidente sabe, os Srs. Vereadores, que nós não somos perfeitos, mas que tentamos informar-nos com atas, com isto, com aquilo. Não tivemos ocasião, em primeiro lugar. E é assim, se esperarmos até agora, por visto que não se sabe se é necessário ou se não é, o Tribunal de Contas, que há dúvidas sobre a sua necessidade. Estamos a trazer a ação de Câmara sem o visto prévio, portanto, eu nunca falaria nisto se não tivesse falado, Sr. Vereador, era isso que tínhamos, aliás, falado. Portanto, nós hoje estamos perante uma proposta que para nós é indiferente ter ou não ter o visto prévio, porque nem sequer sabemos do que é que estamos a falar, mas é exatamente por isso, é por não sabermos do que é que estamos a falar, que votamos contra a proposta de demissão. Não sabemos porque é que tinha que ter o visto do Tribunal de Contas, não sabemos desde janeiro que as coisas estão a decorrer, nomeadamente relativamente à proposta 3A, e só agora é que se torna muito urgente. Desconhecemos qual é a diferença entre sexta e segunda. Ou mesmo segunda, não se teria colocado esta questão, Sr. Vereador Adílio. Segunda, ter-se-ia tomado a decisão e disse, não chega, vamos avançar. E mesmo não gostando de trabalhar no Dia do Trabalhador, que foi o que eu lhe disse hoje de manhã, mesmo não gostando de trabalhar no Dia do Trabalhador e estando contra, teríamos ocasião de ler, não é ao meio-dia que vamos começar a ler estas coisas. Portanto, digo-lhe que não é uma posição política, não é nada disso. Não tivemos tempo nem condições. Muito bem. E é um precedente que se abre, que não gostamos. Senhora não Vereadora. Quer dizer que tenha que ser de outra maneira. Senhora Vereadora, pronto, eu penso que já percebemos, Sr. Vereador Adílio, no essencial a questão que o Sr. Vereador Adílio colocou foi clara, ou seja, nós temos aqui algumas questões por gerir em relação justamente a às transferências que se prendem, neste caso, ou com o pagamento dos clubes à Palmela Desporto. E não tendo outra maneira de resolver o assunto, neste momento temos que o abordar. Eu compreendo o desconforto dos Srs. Vereadores, aliás, o ideal era termos conseguido preparar a proposta até segunda-feira. De facto, ontem foi feriado, o que complicou um bocadinho, e, portanto, compreendo o desconforto dos Srs. Vereadores. Agora, por questões de gestão, nós não podemos estar à espera 15 dias para resolver este assunto, não é? Que é a próxima reunião de Câmara. Pronto, e, portanto, vamos avançar. Posso dar mais um esclarecimento, até porque a ideia que eu tinha que pronto, haveria um protesto ilegítimo. Uma declaração de voto. Sim, claro. Um protesto ilegítimo, pronto, fica com uma ideia eventualmente errada, mas já agora a esclarecer que a questão do visto
do Tribunal de Contas não tem a ver com a atividade normal da Palmela de Desporto. O visto do Tribunal de Contas tem a ver com o subsídio à exploração da Câmara Municipal de Palmela à Palmela de Desporto. O que significa que a Palmela de Desporto, desde janeiro até agora, tem sido com recursos exclusivamente aos seus recursos. Exatamente. É evidente que necessita. Pronto, mas é isso, Sra. Vereadora, portanto, nós estamos em perfeita legalidade e é exatamente porque queremos estar em perfeita legalidade e repare, nós podíamos dirimir aqui e ter dúvidas, porque muitos municípios o fazem, não entregam, mas a partir do momento em que somos aconselhados a pedir o visto prévio, e essa é uma opção tomada e temos que assumi-la do princípio ao fim. Portanto, não vale a pena agora dizermos, bom, agora já não nos interessa, estão atrasados, já não queremos. Não é assim, isso não é legítimo. A partir do momento em que nós assumimos que, sim senhora, há cautela que vamos pedir o visto prévio, de boa fé, que fazemos, e até para não haver qualquer dúvida, independentemente da jurisprudência, depois de tomar duas posições, como acontece muitas vezes, não é? Mas pronto, vamos pelo caminho daquilo que o próprio Tribunal de Contas indica, só que isso demora mais tempo, ou está a demorar mais tempo, do que seria até aceitável, e muito menos economicamente aceitável. E não podemos, é uma questão de gestão, como diz a Sra. Presidente. Já nem este Pronto, percebemos todos, senhores vereadores, vamos votar. Quem vota contra a admissão, quem se abstém, quem vota a favor, a proposta é admitida com 2 votos contra. Vamos perguntar se há mais alguma questão a aduzir à discussão. Eu acho que já a fizemos na prática, não é? Portanto, vamos votar a proposta? Sim. Senhores... São duas. Sim, são duas, ok. A primeira, vamos... Mas estão ligadas. Desculpem lá, não, eu é que me baralhei. Eu queria pedir para inverter e aceitarem, votar primeiro a alteração orçamental, que era a proposta que eu deveria apresentar, não é? Portanto, para aceitarem que votássemos em primeiro lugar a alteração orçamental, era isso que ia propor. Então, votamos, quem vota contra... Quem se abstém, quem vota a favor, aprovada por maioria com 2 votos contra, e agora sim entramos na ordem de trabalhos normal, não é? Ou seja, vamos à proposta número 1, que é da responsabilidade da senhora vereadora Adília, por favor. Aliás, 1 e 2. Obrigada, Sr. Presidente. A minha primeira proposta, aliás, as duas propostas tratam de adjudicação de empreitadas. Esta primeira é a empreitada de requalificação do Largo do Pelourinho, Praça Duque e requalificação do Largo do município da zona adjacente, e que passarei então a ler. Em reunião de Câmara realizada no dia 25 de janeiro de 2012, foram aprovadas as peças do procedimento para o concurso público da adjudicação da empreitada, da referida empreitada. Concluída a análise das propostas admitidas ao concurso pelo júri do procedimento nomeado para o efeito e, no respeito também pela lei, compete à Câmara Municipal deliberar sobre a adjudicação da referida empreitada. Assim, tendo em consideração os fundamentos constantes no relatório final de análise de propostas, documento que se anexa à proposta e que se dá por integralmente reproduzido, propõe-se, nos termos da legislação, que a Câmara Municipal delibere, primeiro, a aprovação da admissão e respectiva ordenação das propostas identificadas no quadro 1 do relatório final, e 2, que a adjudicação da empreitada de requalificação do Largo do Pelourinho, Praça Duque, requalificação do Largo do município de zona adjacente, que se adjudique à firma Vibeiras Sociedade Comercial e Plantas Limitada, pelo valor da sua proposta de 516.964,31 €, acrescentando o IVA, prefazendo um valor total de 547.982,17 €. O prazo de execução é de 180 dias. Obrigada, senhora vereadora. Senhores vereadores, sobre esta proposta, por favor, está aberta a discussão. Sim. Sim, para a nossa parte, tudo bem, não é? Podemos avançar já com a proposta número 2 e depois faço a discussão conjunta. Com todo o gosto. Sim, portanto, neste caso é a empreitada de requalificação do Parque de Inácio Ribeiro da Costa, entrada norte do Castelo, a adjudicação da empreitada também. Também no mesmo dia, esta proposta veio à reunião de Câmara para abrir os procedimentos do concurso público para a adjudicação da empreitada, e neste caso, concluída também a análise das propostas admitidas do concurso pelo júri, compete à Câmara Municipal deliberar sobre a adjudicação da referida empreitada.
Neste caso, tendo em consideração os fundamentos constantes no relatório final da análise das propostas e também de acordo com a lei, propõe-se que a Câmara Municipal delibere a aprovação da admissão e respectiva ordenação das propostas identificadas no quadro 1 do relatório final, a exclusão do concorrente 13º consórcio Enocivil Limitada e 3. A adjudicação da empreitada de requalificação do Parque Venâncio Ribeiro da Costa, entrada norte do Castelo, à firma Ideal Jardins, construção e manutenção limitada, pelo valor da sua proposta de 423.900 euros, acrescendo o IVA, que fará um total de 449.334 euros. Esta empreitada está previsto o seu prazo de execução de 150 dias. Muito bem, então, senhores vereadores, discutimos estas duas propostas em conjunto, propostas 1 e 2, por favor, Sr. Vereador Fonseca Ferreira. Na ordem do dia, queria cumprimentar a Sra. Presidente, Sra. Vereadora e Srs. Vereadores, os responsáveis, dirigentes e técnicos municipais, julgo que já não está aí o nosso município, e também senhoras e senhores jornalistas. Retomo funções depois de 6 meses suspensas, enfim, ultrapassadas as razões que levaram ao pedido de suspensão de funções. É com todo o gosto que retomo estas funções para as exercer da melhor maneira que conseguir, por Palmela. Relativamente a estas duas propostas, por um lado nós gostaríamos, vereadores do Partido Socialista, gostaríamos de nos congratular com o facto de virem neste momento de crise, portanto neste momento de dificuldades económicas e de pouca atividade económica e com repercussão sobre o emprego, com o acréscimo do desemprego, gostávamos de relevar o facto da Câmara avançar com estas duas adjudicações e de elas se referirem a dois projetos sobre 2 espaços, que são 2 espaços públicos muito significativos da vila, e também pelo volume ainda significativo em termos de trabalhos e em termos de financeiros e, portanto, também em termos do emprego que no decurso destas duas empreitadas vão proporcionar. E depois, particularmente, o seu resultado final com a qualificação destes 2 espaços nobres de Palmela. Mas também também lamentamos que estas duas propostas não tenham vindo mais cedo. Não é? Elas são comparticipadas pelo CREN e, portanto, é uma candidatura já de há uns anos. Era bom que elas já estivessem concluídas ou que estivessem pelo menos em execução. Em terceiro lugar, uma precaução ou uma chamada de atenção. Não quer dizer que a Câmara e os serviços não tenham esse cuidado, mas de facto nós sistematicamente as obras e obras de significado e que decorrem em zonas urbanas muito frequentadas, habitualmente, e quando me refiro a isto não é só em Palmela, não é? Não é devidamente cuidado o seu ordenamento, a proteção relativamente à sua utilização pelas pessoas e, portanto, acho que essa era uma questão que cada vez mais devia ser reforçada e eu permitia-me chamar essa atenção. Muito obrigado. Sem dúvida. Não sei se a senhora vereadora Adília quer acrescentar alguma coisa, se não... Só dizer que estamos também preocupados com esta última questão que o Sr. Vereador coloca, de cuidar do tratamento antecipadamente o mais possível de toda a zona envolvente, até porque é uma zona habitada e com circulação automóvel e tudo, e isto decorre ao mesmo tempo que vão decorrer também outras empreitadas de infraestruturas, vão ser momentos muito complicados no nosso centro histórico, na Vila de Palmela e até nos acessos ao interior da vila.
mas nós estamos a fazer todos os possíveis para que isto crie as menores dificuldades, ou as dificuldades menos difíceis, para que a obra possa decorrer. O facto de se iniciarem no período do verão também nos dão aqui, se as coisas correrem bem e se no verão não for inverno, como já no inverno tem sido primavera, e na primavera é inverno, não é? Se as coisas não estiverem trocadas e se o tempo correr bem, também me parece estarem criadas condições para que as coisas não sejam tão mal. Apesar de tudo, nós estamos realmente preocupados, mas estamos também a tomar todas as precauções no sentido de assegurar as questões de circulação e segurança, não só da própria obra, mas também dos nossos cidadãos, não é? Sim, senhor. Quanto ao atraso das obras, eu queria dizer que também nós gostaríamos que estas empreitadas já fossem visíveis, aliás, até preferência que já estivessem concluídas nesta altura, mas de facto, mais uma vez, confirma-se que intervir em centro histórico é extremamente complicado. Nós candidatámos um projeto que é muito ambicioso e que, ao contrário até do que já foi feito noutras câmaras, quer dizer, o que nos interessa não é deixar cair estas obras e substituí-las por outras mais fáceis e mais e capazes de serem executadas em tempo mais curto. Portanto, de facto, temos enfrentado muitas dificuldades. Desde logo enfrentámos trabalhos de arqueologia profundíssimos, enfrentámos dificuldades de projeto enormes, imensas, enfrentámos dificuldades com empresas, que temos enfrentado em muitas obras, com empresas que afinal deixam de ter condições para concretizar aquilo a que se candidatam, etc, etc. Portanto, e é este conjunto de razões que leva a que, no seu conjunto também, as empreitadas no âmbito da requalificação do centro histórico estejam tão atrasadas. Mas é como diz a vereadora Adília, pode ser que o verão ajude, é o que nos resta esperar. Vamos votar, senhores vereadores. Agradeço as vossas intervenções. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade as propostas 1 e 2. Passamos então à proposta número 3. Senhora vereadora Adília, por favor. Sr. Presidente, peço 3 e 3A. Eu sugeria que fosse primeiro a terceira alteração orçamental. Sim, na peço desculpa. Primeiro a 3A condiciona a outra. E depois a... Sim, ok. Muito obrigado. Porque uma depende da outra. Primeiro a 3A. A alteração orçamental. Já votámos a alteração orçamental. Peço desculpa. Eu estava mesmo distraído. Eu agora não estava a perceber, pensei que não, já votámos. Sr. Presidente. Mas ainda não fomos à 3. Não, votamos agora. Vamos votar agora. Não, confusão foi minha, peço imensa desculpa. Nós já votámos a alteração orçamental, eu pedi antecipação, lembram-se? Votámos. As pessoas votaram contra. Não, a admissão e a seguir a proposta. Alguém que me diga que foi assim, se a vereadora Fonseca Ferreira deu por isso? Pois. Não. Foi a admissão das duas e foi depois a realização do votaram era uma questão de alteração. Não, mas os vereadores votaram contra expressamente, mas votaram contra expressamente. E eu ainda posso fazer perguntas sobre a alteração orçamental ou já não posso? Já foi votado? É para votar contra. Se é, não volta atrás. Se for para rever o sentido do voto, não é admitir a proposta. Então não vale a pena. Sr. Vereador Adílio, proposta 3A. 3 e 3A. 3 e 3A. Da Divisão da Intervenção Social e Juventude, cedência de material à Junta de Freguesia da Marateca. A Junta de Freguesia da Marateca, no âmbito da intervenção da Comissão Social de Freguesia, órgão constituído ao abrigo do programa Rede Social, desenvolve com os parceiros locais um conjunto de iniciativas de apoio social às famílias residentes na freguesia. Tal como refere o Plano de Ação 2011-2012 da Comissão Social de Freguesia da Marateca, esta intervenção inclui, entre outras iniciativas, o projeto Desenvolver Marateca, o qual pretende contribuir para a fixação da população através de ações de formação, informação e sensibilização. De entre as iniciativas do projeto Desenvolver, consta a criação de um espaço lúdico na sede do Grupo Desportivo Leões de Cajados, dirigido a crianças e jovens com acesso à internet e biblioteca juvenil.
Este projeto, a funcionar aos sábados durante um período de 2 horas, com o apoio de animadoras voluntárias, pretende disponibilizar aos jovens e crianças de Cajados atividades de animação à ocupação, contribuindo para a promoção da sua integração e desenvolvimento integral. Considerando que a Junta de Freguesia de Marateca solicitou a autarquia imobiliário para equipar este espaço lúdico, a autarquia possui mobiliário e equipamento do primeiro ciclo do ensino básico não se encontra a ser utilizado na sua totalidade, que o mobiliário e equipamento em causa não terá utilização futura por parte dos serviços da autarquia, propõe-se, ao abrigo da legislação em vigor, a doação do seguinte mobiliário à Junta de Freguesia da Marateca: 5 mesas retangulares e 15 cadeiras. Disse, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Vereador. Senhores Vereadores, sobre esta proposta, então. Eu até me custa, Sra. Presidente, pedir a palavra sobre esta proposta, dado o que está em causa, que são 5 mesas retangulares e 15 cadeiras. Compreendo, mas sinto um bocado posta a ridículo ter que votar. É leite. Exatamente, pronto, mas ainda no outro dia eu via o Daily Show e também tivemos a ocasião de ver que os Estados Unidos deixaram de apoiar a ONU por causa da questão da Palestina e de Israel, não é? Portanto, há uma série de crianças em África que vão deixar de ser apoiadas e uma série de iniciativas, porque é a lei. Pronto, mas nós também podemos questionar. Eu não estou a questionar a lei, estou a dizer a reação que tive relativamente a isso. Agudizada, vamos obviamente votar a favor, agudizada com a questão de no dia 25 de Abril este espaço ter sido inaugurado. E penso que estavam lá mesas e cadeiras. De toda a maneira iremos votar a favor. Queria só referenciar que de facto é a lei, mas que podia ser qualquer coisinha mais, sobretudo depois de ter visto o Daily Show. Muito obrigado. Não envolve crítica nenhuma, Sr. Vereador. Claro. Podemos nos sentir assim, não é? Já agora permita-me acrescentar que não veio aqui à colação, porque não é obrigatório, as nossas bibliotecas cederam livros para este espaço. Mas como não é obrigatório, não está aqui. Portanto, foi muito mais do que está aqui, mas a do Lex é de Lex, é assim, temos que cumprir. Muito e bem. não há outro remédio. Muito bem. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovada por unanimidade. Proposta 3A, então. Atribuição de apoios financeiros a vários clubes pela utilização de equipamentos esportivos entre janeiro e julho de 2012. Um dos objetivos estratégicos aprovados pela Câmara Municipal de Palmela para a Palmela Desporto foi o de garantir ao associativismo desportivo do Concelho prioridade no acesso aos equipamentos desportivos municipais, designadamente às equipas participantes em quadros competitivos oficiais, no quadro dos regulamentos municipais em vigor e dos programas e protocolos promovidos pela Câmara Municipal de Palmela. Nesse sentido, os clubes do Concelho têm tido prioridade na utilização dos equipamentos esportivos geridos pela empresa municipal, garantindo à Câmara Municipal o pagamento dessa utilização. No período compreendido entre janeiro e julho de 2012, os equipamentos Campo de Jogos Municipal de Palmela, Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo e Piscina Municipal de Pinhal Novo serão utilizados pela Associação de Cultura e Desporto do Poceirão, Casa de Benfica em Palmela, Clube Desportivo Pinhal Novense, Palmelense Futebol Clube, Quidagense Futebol Clube e Sociedade Recreativa e Instrutiva 1º de Maio em Ceiceira, no âmbito das suas atividades esportivas federadas, prefazendo essas utilizações um valor global de 64.346,75 €, conforme o quadro que está na proposta. Assim propõe-se, em conformidade com a legislação em vigor, a atribuição de um apoio financeiro nesse valor, de acordo com a discriminação que também vem na proposta, devendo este montante ser pago diretamente à Palmela Desporto, numa única tranche, durante o ano de 2012, por conta das utilizações dos equipamentos esportivos municipais entre os meses de janeiro e julho de 2012 e de acordo com a deliberação municipal de 4 de junho de 2008. Os valores que foram calculados por estimativa serão ajustados a quando da atribuição dos apoios financeiros pela utilização dos equipamentos esportivos relativos à próxima época desportiva 2012-2013. Disse, Sr. Presidente. Senhores Vereadores, sobre esta proposta, Sra. Vereadora. Sr. Presidente, 3 ou 4 coisas, um bocadinho mais do que seria de esperar desta proposta. Pronto, a primeira questão é que não consegue o PS
fazer uma análise, pelo que já foi dito a quando da admissão das propostas, fazer uma análise detalhada e comparativa relativamente a valores anteriores e por não ter tido acesso aos dossiês, mas isso já foi dito já relativamente à nossa declaração de voto. Portanto, sobre a proposta em si, a única coisa que nos lembramos e queremos trazer aqui é um clássico, digamos, destas sessões de Câmara, que é, sendo a proposta, dizendo no título assunto, atribuição de apoios financeiros a vários clubes pela utilização de equipamentos desportivos entre janeiro e julho de 2012, a atribuição financeira não é feita aos clubes, mas sim, de acordo com o asterisco, à Palmela Desporto EM. Também já sabemos a resposta. Havia alguns clubes e associações que não ressarciam a Palmela Desporto da utilização dos referidos equipamentos e, portanto, decidiu-se há uns anos que seria transferido para a Palmela Desporto. Sabemos a pergunta e conhecemos a resposta. Não podemos deixar de frisar, porque inclusivamente era a nossa intenção ver neste momento se isto é curial, legal, se pode ser assim, mas também não vamos dizer que não é, acreditamos que seja, pronto. Iremos abster-nos, de facto, porque não conseguimos fazer uma preparação mais técnica com dossiês desta proposta. A outra questão era, Sra. Presidente, com a sua autorização e pedindo-lhe desculpa, mas como a aprovação desta proposta ou não condiciona, ou foi essa a explicação dada, para a 6, que pelos vistos já aprovámos, ao contrário, sem termos discutido, eu queria fazer só 2 ou 3 perguntas a propósito desta proposta, e não me excederia, que era, temos 4 meses de orçamento e temos a terceira, tivemos, já foi aprovada a terceira alteração orçamental, o que nos leva a concluir que a gestão financeira provisional não é apanágio da Câmara, portanto, as previsões, e depois, concretamente, portanto, nós precisamos, neste momento, de 65 mil euros para dar resposta à aprovação desta proposta, certo? Mais do que perceber onde é que faz falta, é perceber se não faz falta de onde saiu. Ou seja, saem 55 mil euros dos transportes escolares. É daqui que deveria sair, temos a certeza absoluta que não precisamos. Saem, já para não falar para a Praça de Armas, que eu isso que acho que já era incomodar excessivamente a Sra. Presidente, visto que já foi votada a proposta. Saem também para chegar aos 65 mil euros que são necessários da montagem e reparação de contadores. Portanto, bem, vamos lá ver se a gente se entende, desculpa lá. Senhora Vereadora, a mim não me incomoda nada, eu tenho o tempo todo para estar cá. A mim não me incomoda rigorosamente nada, portanto, sim, peço desculpa, mas acho que o termo é ao menos adequado. Pareceu-me normal, os senhores vereadores votaram contra a admissão das propostas, portanto, pareceu-me normal, não é, que nem sequer fizesse sentido estar a fazer a sua discussão, ou então reservavam-se, não é, tinham uma posição de abstenção relativamente à introdução das propostas, faziam o vosso comentário, que é inteiramente justo, e ninguém vos tirou razão quanto à questão do tempo, e agora estávamos a discutir as propostas, mas não foi isso, os senhores votaram contra a admissão. E, portanto, se votam contra a admissão, eu também me reservo um bocado o direito de, e ainda por cima pus à discussão. E a prova é que o Sr. Vereador Fonseca Ferreira inicialmente percebeu que eu estava a pôr à discussão a proposta da revisão orçamental, da alteração orçamental. De facto, admito que a Sra. Vereadora Natividade estivesse distraída e até o Sr. Vereador Adil também. Agora, pergunto aos Srs. Vereadores presentes, com toda a franqueza, se perceberam ou não que estávamos a votar a alteração orçamental as 2 vezes. Portanto,
Eu não percebo. Bom, quer dizer, portanto, eu não tenho problema nenhum e volto atrás, percebe? Não, ó, não, senhora... e vou voltar atrás, porque a última coisa que quero é ficar com Mas, ó, senhora Presidente, não entenda... Não, estou a falar. Estou a falar. Não, entende, sim, senhora. A última coisa que quero é ficar com algum rótulo de estar incomodada com as palavras da senhora vereadora. Não estou nada incomodada. Agora, acho que temos de ser práticos e às vezes há dias em que estamos mais cansados que outros. E eu às vezes acho que nós enrolamos muito a conversa e talvez por isso depois distraímos. E hoje, desculpem lá, acho que foi desses dias. Eu estava atenta e propus rapidamente a votação. Mas vamos voltar atrás e eu vou sugerir aos senhores vereadores que reapreciemos novamente a proposta da revisão orçamental e recordo que pedi autorização para apresentar a proposta de revisão orçamental em primeiro lugar, porque normalmente sou eu quem apresenta as propostas em primeiro lugar. Portanto, recordo-vos disso. De qualquer maneira, ok. Se não têm nada a obstar, vamos então reapreciar a proposta da revisão orçamental. E a senhora vereadora, se quiser, tem a palavra para essa proposta. Pronto, então, senhora Presidente, estamos a apreciar a 6A. Peço desculpa se... Não, estamos a apreciar a 6, nesse caso, a revisão 6. Orçamental, porque a senhora vereadora tem questões para colocar na revisão na alteração orçamental que não perceberá se não as colocar no seu tempo, para depois colocar então as propostas da 3A, as questões da 3A. Então, cingindo-me à proposta 6, vamos fazer um reforço relativamente ao apoio ao associativismo de 65 mil euros. Da minha leitura, haverá uma diminuição, anulação de 55 mil euros nos transportes escolares, haverá uma anulação da montagem e reparação de contadores de 10 mil euros e também de... E é isso. E é isso. E depois, relativamente, já que a senhora Presidente nos deu essa hipótese, também há aqui uma transferência de 67 mil euros de infraestruturas e pavimentação de arruamentos no centro histórico para a requalificação de galerias da Praça de Armas, remodelação. Portanto, duas perguntas se impõem. A primeira, não é tanto para onde entra, porque eu isso compreendo o teor da proposta, é de onde sai. Temos a certeza absoluta que, relativamente aos transportes escolares, estes 55 mil euros são perfeitamente anuláveis. Primeira questão. Segunda questão, esta anulação de 67 mil euros de infraestruturas e pavimentação de arruamentos do centro histórico derivam da aprovação das primeiras propostas desta sessão, que é termos adjudicado por um preço mais baixo. Exatamente. As obras. São duas confirmações só. Sim. Portanto, ambas as perguntas quer acrescentar alguma coisa? Não precisamos. Mas não, relativamente às pessoas que o vereador coloca, relativamente aos 67 mil euros, é um valor que está mais relativamente ao que está orçamentário para o valor da adjudicação. Adjudicação agora realizada. E de alguma forma, mas que estão lá, relativamente à questão dos 10 mil euros dos contadores, não é para reforçar nada disso, se também vamos a reforçar em cerca de 10 mil euros áreas do Departamento do Ambiente, nas áreas das águas, por seja conservação essa questão. Então, como é que chegamos aos 65 mil? Movimento associativo, apoio ao movimento associativo. Apoio ao movimento associativo. 100, 10 mil também. 10 mil. Seriam 10 mil euros de transportes também de apoio ao movimento associativo. Está bem. Pois, nós não tivemos tempo para estudar. Está bem. Então, nesta Pois, é que eu não vi aqui onde é que estavam os 10 para mil entrar euros. diretamente na outra, pois, que é uma alteração. Claro. Ok. Pois, exato. Tá bem. Identificar. Sim. Está bem. Pronto. Ok, sim, senhor. Eu acho que não vale a pena votarmos de novo, eu só precisava destes esclarecimentos, Sr. Presidente, Então, mais nada. Muito bem. E relativamente à 3A também Sim, já... senhor. Então, retomamos a proposta 3A. Sim. Já aduzi os argumentos relativamente à Sim, 3A. senhor vereador. Sim, só dar aqui duas notas muito rapidamente em relação à proposta 3A. Por um lado, dizer que está a ser estudado tecnicamente um outro tipo de soluções que não passem por esta movimentação, mas recordar mais uma vez que foi em deliberação de Câmara de 2008, de dia... Sim. Está alguns para aqui, bom, me interessa.
Mas, enfim, na deliberação de Câmara de 4 de junho de 2008, que se fez esta opção após termos um parecer jurídico, nesse sentido, na medida em que se entregavam os clubes para a utilização nos equipamentos desportivos e depois havia atrasos ou até mesmo incumprimentos. O que era, enfim, temos a certeza que o fim é este, depois há um acordo tripartido entre Câmara Municipal, clubes, cada um dos clubes e Palmela de Desporto, no sentido de seguir este encadeamento e a Palmela de Desporto os representar no recebimento. Isto é um histórico que convém acautelar. De todo modo, estamos a analisar outras soluções que... Mas é que há uma descoincidência entre o assunto e depois o teor, não é? Não sei. Não há. Eu penso que não, Sra. Vereadora. Eu penso que não. Em relação se formos ver a nossa proposta que levada à reunião de Câmara de 4 de junho de 2008 é bastante clara. E na altura os vereadores discutia-se isto, de facto. Falámos disso, os atrasos, as dificuldades de cumprimento por parte dos clubes. E até quase que pediram para que fosse assim. Quase que foi por iniciativa deles, pelo menos de alguns deles, para que fosse assim, que era muito mais claro e era muito menos. E 11 foi de 97 mil e agora estamos a falar em 64 mil. Eventualmente uma outra solução poderá até ter um plafond, ser plafonada, mas é isso que ainda não temos a certeza e que iremos analisar. Disse, Sra. Presidente. Senhores vereadores, sobre esta proposta, alguma questão mais? Então, votamos. Quem vota contra? Quem vota contra a proposta 3A? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por maioria, com 2 abstenções. Proposta seguinte, agora, do Sr. Vereador Luís Calha, por favor. A seguinte e última, não é? Não, mais 2. Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma proposta de cedência de terreno em direito de superfície à Junta de Freguesia de Palmela. As relações de colaboração geradas entre o município e as diversas freguesias vêm cumprindo um papel fundamental na resolução dos problemas e necessidades das populações. Nesse âmbito, veio a Junta de Freguesia de Palmela solicitar à Câmara Municipal a disponibilização de um terreno para a construção de armazém destinado a apoiar o setor operacional daquela Junta, visando a segurança dos respectivos materiais, viaturas e máquinas, bem como a melhoria das condições de trabalho e higiene dos trabalhadores. Assim, após análise técnica, concluiu-se que o único terreno do património municipal que reunia as características pretendidas se localizava na rua Roberto Ivans, em Pegarias de Cima, perímetro urbano e freguesia de Palmela. A cedência de direitos sobre o terreno acabado de referir, adstrita à instalação de um equipamento de extrema importância para o setor operacional da Junta, muito contribuirá, por certo, para o melhoramento da qualidade da atividade regular da freguesia de Palmela, pelo que no quadro de uma política municipal orientada para a dinamização de parcerias locais e para a descentralização de serviços públicos, se propõe que sobre o prédio referido na proposta, avaliado em 10.381,45 €, seja constituído, a título gratuito, direito de superfície por um período de 50 anos a favor da freguesia de Palmela, direito esse avaliado em 2.076,29 € e estritamente destinado à construção, instalação e funcionamento de armazém. Mais se propondo que o direito de superfície reverte a favor do município, caso decorridos 5 anos sob o contrato de cedência não esteja ainda a ser dado ao prédio o uso acima indicado, salvo se o município então entender que tal circunstância decorre de razões alheias à vontade da Junta de Freguesia. Propondo-se ainda, igualmente, que a reversão opere ainda se em qualquer momento for conferida ao prédio uma utilização diversa da hora admitida. Disse, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Vereador. Senhores vereadores, está aberta a discussão, por favor, sobre esta proposta. Não há questões? Vamos votar. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Brinca com coisa séria. Senhor Vereador, agora sim, a proposta número 5, por favor, última proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Proposta de verbas a atribuir este ano
relativamente aos protocolos de colaboração entre a Câmara Municipal e as juntas de freguesia do Conselho. Referir que os protocolos de colaboração entre o município e as juntas de freguesia mantêm-se em vigor desde 2003, celebrados com o objetivo de assegurar a abertura e respectivo funcionamento de postos de atendimento e delegações, contribuindo claramente para a diminuição das dificuldades de acesso das populações do Conselho aos serviços públicos e facilitando a prestação de informação, a emissão de documentos e a tramitação de processos. Neste contexto, propõe-se, de acordo com o estabelecido nos protocolos de colaboração, que a Câmara Municipal de Palmela delibere aprovar as verbas a transferir em 2012 para as juntas de freguesia do Conselho, referentes aos protocolos de colaboração, conforme o quadro resumo que consta da proposta. Por isso, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Vereador. Senhores Vereadores, alguma questão sobre esta proposta? Posso? Sr. Vereador Fonseca Ferreira, faz favor. Senhora Presidente, enfim, levantar uma questão que seria pertinente, provavelmente em tempos, noutros tempos, mas nos tempos da austeridade, se calhar não é, ou por outra, será ineficaz a pergunta. Portanto, nós verificamos que se mantém o montante do subsídio que vem sendo concedido nos últimos anos, não é? Sim, sim, sim. O montante. Desde 2009. Desde 2009. Pois. E a questão é se tem em conta o aumento de encargos que, eventualmente e naturalmente, terá havido, designadamente com os arrendamentos, não é? Sim, senhor. Sr. Vereador Luís Calha. Não, acrescentar que mantemos de facto esta verba, é um serviço público que prestamos às populações através das juntas de freguesia da maior importância e portanto dizer que quando os protocolos foram celebrados, o cálculo que foi tido em consideração tinha a ver com os dias de abertura das delegações, mas também com as estimativas de custos de funcionamento destas próprias delegações. E, portanto, mantemos este valor, é com grande esforço que o fazemos, mas, repito, é um serviço de grande importância que é prestado aos municípios nas diversas localidades das várias freguesias do Conselho. Senhora Vereadora Adélia, por favor. Percebo esta questão que o Sr. Vereador Fonseca Ferreira coloca, mas não querendo adiantar aqui uma discussão, que naturalmente teremos que a ter numa outra altura, mas penso que era importante colocar neste momento também em cima da mesa outras condições que já temos hoje, diferentes daquelas que tínhamos há uns anos, quando protocolámos estes protocolos com a Junta de Freguesia, ou seja, há uns anos atrás era no sentido de aproximarmos as populações do poder local e era uma forma de levarmos alguns serviços, mesmo municipais, a serem resolvidos por estas delegações da Junta de Freguesia. Atualmente, com uma carrinha que nós temos com o balcão único, já permite levar a vários sítios do Conselho este serviço. Não sei até se no futuro, tendo em conta até os constrangimentos financeiros que nós temos, se no futuro não teremos que equacionar esta hipótese com as juntas de freguesia e reequacionarmos eventualmente até mesmo este valor, não é? Ou a sua pertinência. Sim, senhor. É isso mesmo. Senhores vereadores, vamos votar então. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovada por unanimidade. Agora sim, terminamos as nossas propostas. Pergunto aos senhores munícipes, que entretanto já não temos, não é? Não há então nenhuma questão a colocar. Não, temos munícipes, temos. Pergunto se há alguma questão a colocar. Não havendo, terminamos a nossa reunião. Muito obrigada. Até à próxima reunião, que é, recordo, descentralizada na freguesia de Pinhal Novo. Peço desculpa, na Junta de Freguesia de Pinhal Novo. Pois é, a próxima já é no Pinhal Novo. Sim, sim. É.